que eu conheço, como eu amo seu nome. Qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? E este é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E este é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E este é o som, lá do de dentro eu abro a porta, lá do de dentro eu abro a porta. Oh, Santo Deus. E este é o som, lá do de dentro eu abro a porta, lá do de dentro eu abro a porta. Glória a Deus. Convido a todos a ficarem de pé nesse instante. Aleluia. Abra o teu coração, adore ao Senhor. Oh, diga palavras de amor. Oh, diga palavras de adoração ao Santo Deus. Aleluia. É momento de nos alegrarmos na presença dEle. Oh, de falarmos o quanto amamos, Senhor. O quanto te amamos. Oh, quanto queremos te adorar, oh, te exaltar. Ah, tu és lindo, oh, tu és belo, tu és santo, santo, santo Deus. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, vou declarar Ele. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Sim, Deus. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? E este é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Ele chama, e este é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Este é o som, lá do de dentro eu abro a porta, lá do de dentro eu abro a porta.
o som, lado de dentro eu abro a porta, lado de dentro eu abro a porta. E este é o som, o carpinteiro arrumando a casa, o carpinteiro arrumando a casa. Vem, Senhor. E este é o som, o carpinteiro arrumando a casa, o carpinteiro arrumando a casa. E este é o som, o carpinteiro arrumando a casa, o carpinteiro arrumando a casa. E este é o som, o carpinteiro arrumando a casa, o carpinteiro arrumando a casa. Santo és tu, Senhor. Antes de eu falar, o tom cantava sobre mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. E tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
santo e maravilhoso Deus. Não é impossível para Ele. Eu me encontrava perdido, eu me encontrava sem direção. E esse Deus, esse Deus que hoje eu adoro, olhou para mim com amor e disse: é hora, sim filho, é hora. É hora de deixar tudo que tu fazes, pelo teu entendimento, tudo aquilo que tu pensas que é correto, tudo aquilo que tu pensas que é o melhor. Grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas, eu tenho, e é muito melhor daquilo que tu esperas, daquilo que tu buscas. Não anda por caminhos tortos, não pisa nestes lugares mais. Assim veio Ele, com tremendo amor, dizendo: filho meu, segue-me, filho meu. Aqui estão as minhas palavras, aqui estão as minhas escrituras, elas testificam de mim, elas mostram por onde eu piso, e é exatamente onde eu quero que tu pises. Mas Ele veio com amor, nada me forçou, nada me obrigou, aleluia. Ele veio com um abraço, o abraço doce do Espírito Santo, e veio me ensinando, cada dia mais me ensinando, um excelente caminho de amor. Ele só vem acrescentando mais, mostrando mais, como Ele tem um ousado amor. E assim Ele vem sobre nós com amor. Ele nos tira de lugares que não eram agradáveis, que não eram bons.
Ele não põe um fardo pesado, mas Ele vem com algo leve e suave, porque Ele traz o abraço do Espírito e a sua consolação, e Ele nos reveste com a sua palavra, santa e poderosa, e através dela Ele traz mudanças, mudanças agradáveis, que enche o nosso ser de amor, de esperança, em algo maior daquilo que buscávamos, em algo tremendamente melhor, algo tremendamente excelente. Esse é o ousado amor de Deus, o ousado amor do Senhor. Te amo, Deus.
no meu coração para que nós viemos a orar agora um pouco. Eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Coloque as suas mãos sobre o seu coração. Aleluia. Santo e maravilhoso é o nosso Deus. Eu quero que você abra o seu coração a Ele. Aleluia. Oh, Ele pede assim: povo meu que hoje está neste lugar, eu quero adoração, oração, entrega. Porque todos nós sabemos orar, todos nós sabemos dizer algo ao Senhor. Todos nós podemos abrir o nosso coração, entregar a Ele tudo o que estamos sentindo nesse momento. Deus, todos nós podemos. Deus. E Ele pede: orem a mim nesse instante, clamem a mim, clamem pela minha presença, clamem pela minha graça, pelo meu favor, pelo meu poder sobre a vossa vida. É tempo, aleluia, é tempo, é chegado o tempo, de todo o povo clamar pelo nome dEle, porque tempos difíceis virão, e agora é a hora de levantarmos a nossa voz em adoração, em oração pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, por aqueles que precisam tanto de Deus. Jesus, Ele está ali, esperando a tua voz se levantar. Todo aquele que se chama pelo meu nome, eu conclamo, eu convoco a orar por este lugar, por esta cidade. Esta cidade precisa da tua voz, daquele que se diz pequeno, mas não é, daquele que diz que não sabe, mas sabe, daquele que diz que não tem poder, mas eu dou, daquele que acha que não é ouvido, mas eu tenho ouvido. Eis que falo a todos neste lugar, é tempo de orar. Esta cidade precisa, o pecado bate a porta dos jovens. Desde a infância tem chegado a mim, o pecado de jovens, e é por esses que temos que clamar. É por isso que levanto um povo para chamar-me pelo meu nome, para levantar a sua voz, porque ninguém quer perder um dos seus, ninguém quer que um filho se perca. Então é momento de famílias darem as mãos, se unirem, dentro dos seus lares, porque o inimigo de vossas almas não tem dormido, ele tem olhado com fúria, porque a família é motivo de ódio. Por isso clame a mim. Eis que a todos eu me inclino, quando olharem para os céus e chamarem pelo meu nome. Assim diz o Senhor. Eis que falo mais, eis que falo mais. Aqueles que porventura tem procurado mais entender quem eu sou. Eis que hoje abro a porta e digo:
filhos meus, eis que preparo uma mesa, e eis que chamo a todos, venham, entrem por esta porta, assentem-se à mesa preparada pelo meu Pai, e eu me assento junto a vós, que dar-te-ei de comer e de beber. Diga assim, ó: eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o seu altar. É uma oração ao Pai. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser uma casa favorita. Quero ser seu altar. Feche os seus olhos e medite na letra dessa canção. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair sua presença, por tua misericórdia, Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há Deus em Israel. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser uma casa favorita. Eu quero ser o seu altar. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser uma casa favorita. Quero ser o seu altar. Aleluia. Fique nesse momento em adoração. Nós viemos aqui para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A tua adoração rompe os céus. Quando você e eu nos juntamos em adoração, nós rompemos a barreira do som. Nós rompemos esse céu de bronze que às vezes nos impede de se achegar a Deus, e a nossa oração não consegue transpassar esse céu. Por isso eu clamo a você agora, essa noite, que você possa entregar a sua adoração a Deus. Não se preocupe de não entender e não saber a letra. Não se preocupe de estar cantando no tom da canção. Não, o Senhor não se limita a isso. Mas deixa fluir de dentro de você algo sincero para Deus. Adore o Senhor.
Adora, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou Glórias a Deus. seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Adora o Senhor com sua salva de palmas. Vai lá. Aleluia. Só Ele é merecedor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Fique à vontade em nosso meio, Pai. Fique à vontade em nosso meio, Jesus. Aleluia. Por favor, alguém acende a luz para mim. Glórias a Deus. Obrigado, Beto. Aqui é assim, a gente às vezes pega o músico do improviso. Amém. Glórias a Deus. Eu queria que as crianças viessem aqui à frente, as crianças que vão para a salinha. Pode chegar aqui. E aí? Superman. Só você, Matheus? Chega aqui. Elô, vem cá, Elô. Vem cá, Elô. Vem. Amém? Não tem problema, não tem problema. Vamos orar por eles? Estenda sua mão para cá. Amado querido Jesus, estamos aqui com os teus filhos, Pai. Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelas crianças que tu nos desse. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada um deles. Eu sei que tu vai mandar muitas crianças. Eu sei disso. Nós temos um compromisso contigo, Senhor Jesus. Fazer com que esses pequeninos um dia se tornem grandes homens e mulheres de Deus, Pai. Homens e mulheres cheios da tua presença, Senhor. Que jamais vão desviar os seus pés do caminho do Evangelho, Senhor. Esse é o nosso compromisso como pais, que assumimos, Pai, diante de Deus e diante dos homens. Por isso, Senhor Jesus, que seja um tempo de comunhão com o Teu Espírito Santo na vida de cada um deles. Usa as professoras, ó Pai, para ministrar a Tua vontade
o teu ensinamento na vida dessas crianças esta noite. Te pedimos que tu possa guardá-los, eles lá, Senhor Jesus. Envia os teus anjos, Deus, a protegê-los naquele lugar, ó Deus. E abra a mente e o coração deles para que a boa semente seja plantada. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode ir, crianças. Glórias a Deus. Eu vou aproveitar que você está de pé já. E queria poder já fazer o momento das nossas ofertas. O momento das nossas ofertas não é uma liturgia do culto onde nós paramos, né? Não deveria ser, pelo menos. O povo judeu, ele tem por hábito, costume de trazer uma oferta. Cada vez que eles vão à casa do Senhor para adorar, eles levam uma oferta. E eles não param a liturgia do culto para fazer essa oferta. A gente chama de gasofilácio, o recipiente onde você põe a oferta, né? Mas há esses gasofilácios na entrada do templo e ao chegar ao templo ele já deposita essa oferta. E nós deveríamos ser assim também. Se nós acreditamos que tudo que nós temos, tudo que Deus deu-nos condição para governar, veio dele, nós deveríamos ter um coração agradecido também. Amém? Então, eu quero te pedir que você possa sair do seu lugar e trazer a sua oferta. Se há algum dizimista entre nós também, por gentileza, quando se chegar aqui, tem 2 gasofilácios, você vem e coloca a sua oferta, amém? Aleluia. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela graça que tu nos tem concedido, ó Pai, e o amor, Deus, que tu tens demonstrado sobre a vida de cada irmão, cada irmã, que tem vindo aqui nas quintas e nos domingos, Senhor Jesus, para se prostrar diante do teu altar e levantar um altar de adoração ao teu nome. É verdade que muitos de nós, Senhor, gostaríamos de participar com algo mais, Senhor, mas tu sabes de todas as coisas. Tu sabes o desejo no coração de cada homem e de cada mulher. Tu sabes, Senhor Jesus, o tamanho da obra que tu tens aqui nessa cidade. Tu sabes, ó Pai, aonde nós queremos chegar por amor ao teu evangelho, por amor às almas. Tu sabes, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, abra as janelas dos céus, ó Pai, e derrama sobre a barra do sul a provisão dos céus, Pai. Que seja um tempo de prosperidade sobre esta terra, Senhor. Que seja um tempo de alegria no espírito, de gratidão por tudo que tu já nos deu e tudo que tu ainda há de nos dar, Senhor. Que as nossas mãos, ó Pai, jamais se corrompam. Que o nosso coração jamais se corrompa, Senhor Jesus. Mas que tu possa nos usar para abençoar as pessoas que fazem parte do teu reino nessa cidade. Que a tua vontade prevaleça sobre nós. Dá-nos entendimento para administrar, Senhor Jesus, com sabedoria dos céus, todo o recurso que tu tens colocado em nossas mãos. Nós cremos que aquele que um dia nos chamou para uma maravilhosa obra nesta terra, Senhor, há de suprir todas as necessidades. Em teu nome nós agradecemos. Amém, amém e amém. Pode se sentar, queridão. Aleluia. Glórias a Deus. Nós louvamos a Deus porque cada dia que eu e você temos a oportunidade de caminhar debaixo da provisão dos céus, debaixo da provisão do nosso Pai, é um dia de muita felicidade, é um dia de muita gratidão, é um dia de muitas alegrias. E hoje não é um dia diferente. Apesar desse friozinho, né? Aqui sempre é quente aqui dentro. Sempre pode estar o frio que for lá fora, né? Aqui dentro sempre é quentinho. Mas eu confesso que até hoje que eu cheguei aqui estava meio gelado. Mas aí Deus coloca uma brasazinha aí para nos aquecer. Os louvores fazem parte disso, né? E eu louvo a Deus pelo Beto, pela Lete, que tem junto conosco aí suprido a necessidade, né? Dos louvores aí. Temos orado a Deus para que Deus mande novos levitas para ajudar também nessa obra, né? Para que todos nós possamos gozar dessa oportunidade que é de estar na casa do Senhor e adorar. E se você está aqui essa noite porque foi a vontade de Deus que você estivesse aqui, nós cremos nisso. Quem está vindo hoje pela primeira vez aqui? Levante a mão. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos.
A casa é humilde, mas recebe todos vocês com muita alegria. Volte sempre que quiser. Já pegaram o seu brisinho lá, o marcador de página? Todos já pegaram. Amém. Glória a Deus. Amém. Seja bem-vindo também. Fique à vontade. Vocês moram aqui por perto? Moram aqui por perto. Amém. São vizinhos então. Que bom. Meu nome é Emerson, pastor Emerson. Minha esposa, pastora Janine. Nós estamos à frente desse ministério que chama Sena, né? Comunidade Evangélica Novo Amanhecer. Ela nasceu lá em Joinville com os nossos pastores, o Casas e a Alessandra, que são os meus pastores também. E nós congregávamos na Sena com o Casas e a Alessandra há muito tempo, desde o começo do ministério, 15 anos praticamente, até que fomos enviados para cá, para Barra do Sul, para começar um trabalho. Tinham 6 famílias que congregavam conosco, e iam todo final de semana, todo culto, e isso participavam conosco lá em Joinville. E já vinham orando há algum tempo para que a Sena fosse estabelecida aqui. E acreditamos que esse é o tempo, né? Por isso estamos vindo para cá. Estamos desejados de montar a nossa casa aqui, né? Estamos procurando um lugar em Deus aí, para que a gente possa estabelecer a residência aqui também. Abdicamos de lá toda a nossa vida, família lá de Joinville, para vir para cá e estabelecer algo da parte de Deus aqui, porque entendemos que chegou o tempo. E eu acredito que Deus tem despertado pessoas, não por causa de uma necessidade. Deus não se move por causa da nossa necessidade. Ele se move sempre por causa de um propósito. De um propósito meu? Não, de um propósito dele. E o propósito do Pai sempre foi, sempre será abençoar a vida dos filhos. O Pai só tem prazer de trabalhar, fazer serão e ralar, conquistar as coisas por causa que Ele deseja abençoar a vida dos filhos. Ainda que nós entendemos que eu, como pai, não trabalho para deixar uma boa caderneta de poupança para minha filha, uma herança para ela, para que quando ela vier a ser adulta, ela possa gozar dessa herança. Não, eu trabalho para deixar um legado para os meus filhos. Nós, filhos de Deus, trabalhamos por causa de um legado. E não está relacionado a esse tempo, a esse cronos que nós vivemos. Não está relacionado. Está relacionado a um tempo bem maior, que talvez para nós, como Paulo já dizia, as coisas desse tempo parecem que são meio embaçadas. A nossa visão não consegue contemplar tudo aquilo que nós vemos. Nós não conseguimos entender o que está, parece que ainda está sobre ou debaixo, atrás de uma cortina. Está cortinado ainda. Mas pelos olhos da fé nós podemos enxergar além daquilo que está encoberto. Pelos olhos da fé nós conhecemos a um Cristo ressurreto que ressuscitou ao 3º dia, está sentado à destra do Pai e foi preparar um lugar para que onde Ele esteja, estejais nós também. Esse é o propósito de Deus. Então, ainda que as coisas estejam meio debaixo da cortina, ainda que você não consiga fazer uma interpretação correta do que está acontecendo, ainda que a incerteza alcance teu coração, saiba de uma coisa: Jesus está voltando. Ele está à porta. E Ele tem preparado uma mesa, uma grande mesa, um grande banquete, para que, como o Beto falou aqui nas canções, para que eu e você possamos se assentar nesta mesa como filho e participar desse banquete. Eu creio nisso. E eu ansei demais esse dia, de poder se assentar com o meu Senhor e por Ele ser servido. Ele é um mordomo fiel. Jesus Cristo uma vez disse aos seus apóstolos: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida por vocês, por cada um de vocês. Mas Ele não estava falando para uma igreja santa. Essas palavras não eram para homens que não tinham pecados, não era para homens e mulheres que abdicavam, renunciavam com facilidade às suas coisas. Não era. Era pessoas como eu, como você que está sentado aí, que às vezes é apegado demais às pequenas coisas, não consegue se livrar. Às vezes tem um coração bondoso até, mas
sabe, fica patinando no molhado, não vai para frente. De tanto que abençoa as pessoas, parece que Deus não se agrada disso. E você então decide endurecer seu coração. Pessoas que não querem mentir, mas acabam mentindo. Essa é a nossa humanidade. Essa é a humanidade que Paulo falava. Rapazes, aquilo que eu não quero fazer, quando eu percebo, já fiz. Mas eu não quero fazer, eu não quero falar palavras de maldição, eu não quero fazer falcatrua, eu não quero adulterar, eu não quero mentir, eu não quero ser corrupto, eu não quero, mas quando eu vejo algumas coisas dessas, eu acabo fazendo. Mas pastor, se essa é a razão da nossa existência, da nossa humanidade, como que eu vou conseguir vencer? Como que eu vou conseguir ser um cara legal diante de Deus, porque você está falando que Ele está voltando, e há um tribunal que todos nós vamos passar, Jesus vai nos provar a todos nós, e aí, como eu vou ser considerado salvo, eleito? Se essa é a nossa humanidade, pecadores, adúlteros, prostitutos, roubadores, mentirosos, e aí vai embora a lista. Como eu vou conseguir vencer, pastor? Nós precisamos entender que nós somos humanos. O nosso coração é falho, desesperadamente perverso, o coração do homem. Quem o conhecerá? Todavia, havia um homem que nos deixou um grande ensinamento. As escrituras chamavam ele de Davi. E o Salmo 51, logo depois dele ter cometido adultério e ter matado Urias, ele mesmo escreve. O Senhor está escrevendo e dizendo que Davi era um homem segundo o meu coração. Davi era humano como eu e você. Errava como eu e você erramos. Por mais que ele desejasse fazer coisas boas às pessoas, ele também pisava e pisava feio na bola. Mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus, sendo humano. Por quê? Porque ele era rápido no perdão. Ele era rápido em perdoar. Ainda que por muitas vezes Deus precisava levantar um profeta para botar o dedo na cara dele e falar: você é um adúltero, você roubou a mulher do cara, que ele era casado, você não deveria fazer isso, e você mandou matar o marido dela ainda para possuir a mulher. Ainda que Deus tivesse que levantar um profeta para botar o dedo na minha e na sua cara, Ele só faz isso porque Ele nos ama, para nos corrigir. Pai só corrige o filho porque ama. Ter o coração segundo o coração de Deus é uma pessoa que sabe que está sujeita a erros, mas se arrepende com facilidade e rapidez. Aleluia. Deixa-me ler um texto. Rapidamente. Eu me esqueci o texto, mas eu sei a referência. Mateus capítulo 3, versículo 8. Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. O evangelista Mateus está nos ensinando. Como eu vou saber se uma pessoa realmente está arrependida? Mateus 3,8. Quando eu apresento frutos de um verdadeiro arrependimento. Você não está sujeito a fazer coisa errada. Todos nós vamos pisar na bola. Mas se arrepender rapidamente faz com que eu e você tenhamos um coração segundo o coração de Deus. E como que eu vou saber que ele está realmente arrependido? Quando ele apresenta um fruto digno de arrependimento. Eu olho para ele, não está mais fazendo a mesma coisa. Ele teve a mesma oportunidade de cometer o mesmo erro, mas decidiu não cometer. Aquele cara que era um cara promíscuo, que passava uma mulher bonita na rua e ele acompanhava os olhos, tarava e falava promiscuidade para ela. Agora você vai ver ele andando na rua, pode passar a Miss Brasil do lado dele, seminua, que ele não olha mais, apresentando um fruto digno de um arrependimento. O cara que antes a propina alimentava a concupiscência da carne dele, agora você pode fazer um cheque, trazer um bom dinheiro, jogar na mesa. Ele diz: cara, eu não preciso disso para ser feliz, eu sei quem eu sou. Frutos dignos de um verdadeiro arrependimento.
quando eu apresento isso, fruto digno de um verdadeiro arrependimento, o Senhor pode olhar para mim e dizer: cara, esse cara é um coração segundo o meu. Ainda que sejamos humanos, perversos, corruptos, ainda assim, sejamos rápidos em perdoar, sejamos rápidos em nos arrepender. Porque se você é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, com toda certeza, é Ele que fala para você: você está errando, você não devia ter feito isso, você não deveria ter aceitado isso, isso é errado diante de Deus. E você decide prosseguir ou não, retroceder. Você decide se arrepender ou se encharcar no pecado. Você decide. Se você é um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, cheio do Espírito Santo, você decide. É igual aquele programa antigo lá da televisão. Você decide o final. Liga, dá seu voto. É você quem decide a sua vida. Do que reclame o homem? 1 Coríntios 11, 31. Reclame de si mesmo, porque se você julgasse a você mesmo, por Deus não seria julgado. É a palavra que está falando. Se nós tivéssemos a capacidade de sentar no tribunal do júri e olhar na grande tela da TV a nossa própria vida, passando todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, tudo que nós fizemos, nós estamos contemplando lá. Se nós tivéssemos essa capacidade de fazer com a nossa vida uma anamnese das nossas atitudes e ver lá, cara, você aprovaria se fosse contigo? Você aprovaria se fosse com a tua família, teu filho, tua esposa, teu pai, tua mãe? Você acha que essa atitude seria a atitude correta? Se nós julgássemos a nós mesmos, por Deus não seríamos julgados. Mas não é isso que eu quero falar nessa noite. Nós estamos, às quintas-feiras, Deus tem trazido uma palavra nesse mês sobre chamado. E quem lembra o que nós falamos semana passada sobre chamado? Ninguém mais lembra. Alguém lembra que nós falamos semana passada sobre chamado? Nem texto vocês lembram. Está vendo como a gente é? Está vendo como nós somos? Nós falamos sobre Ana. Lembra? Estava gerando Samuel, o sacerdote que foi ocupar o lugar de Eli. Que Eli e a sua família eram sacerdote do templo e se perderam geral na visão, no propósito. E Ana clamou e gerou um filho para assumir o lugar de Eli, o profeta Samuel. Essa noite eu quero falar sobre um outro personagem. Esse personagem é o Pedro. Pedrão. Abra comigo, se você trouxe a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, por gentileza. Se você não tem Bíblia, não tem o hábito de andar com ela, não tem problema, baixa o aplicativo no seu smartphone. Tem uma porção de aplicativo grátis, você pode baixar lá, é legal. Você lê lá, tem o hábito de ler todos os dias um versículo, tem um plano bíblico, né, de leitura bíblica, é muito interessante. Nós estamos para formar um grupo também, onde a gente vai mandar um devocional semanal por enquanto. Eu sempre preparo uma palavra para a semana e na segunda-feira a Júlia, que é da comunicação, manda nas redes sociais. Se você tiver interesse de receber também esse devocional, deixa ali depois o seu telefone, com as meninas da recepção lá. Eu quero receber o devocional do pastor. E a gente encaminha para você também, pelo WhatsApp, tá bom? Marcos capítulo 8, versículo 27. Marcos é o primeiro evangelho, apesar de ele não estar relacionado na cronologia bíblica aqui, né? Como o primeiro livro dos evangelhos, é o segundo. Mas ele foi o primeiro escrito. Ele é o mais antigo e serve de base para os outros também. Então Lucas, Mateus e João possivelmente beberam da fonte de Marcos.
Marcos capítulo 8, versículo 27 e 29. Diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho ele perguntou aos seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: Um diz João Batista, outros Elias e até um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que sou? E respondendo Pedro diz: Tu és o Cristo. Evangelho de Mateus, não precisa abrir, capítulo 16, do 13 ao 17, a mesma passagem diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem diz os homens do que quem é o Filho do Homem? E eles lhe disseram: Uns João Batista, outros Elias, outros até Jeremias, ou até quem sabe qualquer um dos profetas. Então Jesus disse a eles: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Amém? Aleluia. Eu pus um título nessa mensagem: Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quando alguém te apresentou Jesus Cristo, de que forma ele foi apresentado a você? Um Pai de graça, de misericórdia, um Senhor que foi pregado na cruz e morreu e foi para o céu e deixou uma lacuna, um vazio aí. A teologia chama o Jesus da história, o Jesus histórico e o Jesus da fé. Quem é Jesus para você? Um cara que alguém escreveu e fez um livro, ele se tornou o protagonista desse livro, no Novo Testamento. Um cara que conta várias histórias de que ele curou, batizou pessoas, ele fez milagres, andou por aí, por grandes países e cidades, e por onde ele andou carregou multidões através dele, atrás dele. Quem é Jesus para você? Se coloque no lugar de Pedro nessa história. Se você fosse Pedro e Jesus perguntasse para você: Pedro, ou fulano de tal, dissesse seu nome e perguntasse para você: escuta, o que os teus vizinhos dizem a respeito de mim? O que você responderia a ele? Mas, Senhor, eles não dizem nada a respeito de você, até porque eu nunca falei de Jesus com eles. Eu nem sei se eles te conhecem. Mas peraí, é exatamente o que Jesus está fazendo com Pedro aqui. Não só com Pedro, mas com todos os discípulos. Pedro foi o cara ousado que levantou a mão e disse: Ei, eu tenho a revelação perfeita de quem você é. Você é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele: Uau, cara, agora você me surpreendeu. Nossa, cara, você só pode ter tido essa revelação porque o Pai te revelou. Foi o Pai que te revelou quem eu sou. E você foi o único corajoso de colocar para fora, de falar. E talvez Pedro tenha se enchido seu ego. Uau, cara, eu sou o cara, eu tive a revelação de quem Jesus é. Todos eles ficaram calados, ninguém foi capaz de falar. Mas aí Jesus volta para eles e diz: Mas e esse povoado todo aqui, o que eles dizem que eu sou? Ele está perguntando para mim e para você: para quem você já falou do amor de Jesus? Jesus é suficiente para você? Tem uma canção que diz: Jesus é suficiente para mim. Ele é suficiente para mim. Ele replica várias vezes a mesma canção falando: Jesus é suficiente para mim. Ok, ele é suficiente para você, eu já entendi. Mas será que ele é suficiente também para os seus vizinhos? Para os seus familiares? Para o seio da sua família? Para os seus amigos? A sua roda de amigos? Ele é suficiente para eles também? Como ouvirão se não há quem pregue?
Como eles conhecerão esse Jesus maravilhoso que um dia nos resgatou de uma escuridão que vivíamos e nos trouxe por uma maravilhosa luz, se alguém um dia não tivesse falado, Emerson, vem cá, deixa eu te apresentar alguém, cara. Se te apresentar uma pessoa que mudou a minha vida, que me tirou de um cativeiro, os vales que eu andava e me libertou verdadeiramente. Deixa eu te apresentar uma pessoa que trouxe paz à minha casa, que antes era um lugar que eu não queria ir, fazia de tudo para chegar tarde em casa. E agora eu anseio por acabar meu trabalho e ir correndo para casa, porque eu amo minha família, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu quero estar junto deles. Deixa eu te apresentar alguém, cara, que endireitou as veredas da finança no meu lar. Eu era um cara que trabalhava, sempre trabalhei. Ó, Deus sempre me abençoou, mas não sei o que acontece, o dinheiro se esvaziava, ia embora, e eu não via. Agora eu tenho sabedoria para lidar com essa questão financeira e eu consigo organizar a minha casa e ainda consigo investir, repartir. E Deus não, sabe, Deus não tem medidas para alguém que chegou no entendimento de que quanto mais Deus dá e você compartilha, mais Deus, você abre um canal para Deus despejar, porque você não retém, você não se tornou uma represa. Você não é alguém que come as sementes que Deus dá. Semente só serve para aquele que sabe semear. Por isso ele diz semeia em tempo e fora de tempo, porque se você esperar um tempo bom, cara, para semear, pode ser que esse tempo nunca chegue. Semeia em tempo e fora de tempo. Nós teremos maior intimidade com Deus conforme nós passarmos mais tempo com Ele. Quanto tempo faz que você fez a sua última oração verdadeira? Quanto tempo faz que você conversou verdadeiramente com Deus face a face? Quanto tempo faz que você rasgou o seu coração e disse para Deus, ó Deus, eu sou essa porcaria aí mesmo que você está vendo. Você não pode esconder nada dele. Você não pode esconder. Tem gente que tem tanto medo de Deus, tanto medo que se pudesse, tomaria banho de roupa. Não tiraria nem a roupa para que Deus não visse a sua vergonha. Mas você não pode se esconder dele. Aonde eu irei, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. Se eu estiver no mais alto monte, lá tu está. Eu desço nas profundezas da terra, tu está lá. Se eu vou no mar, numa profundeza do mar, você está lá. Se eu vou em qualquer lugar, na floresta, Ele está lá. Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é sabedor de todas as coisas. Eu não consigo esconder nada dele. Você pode esconder do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu chefe, de quem você quiser. Você pode esconder. Mas de Deus você não consegue esconder. Quanto mais tempo eu passo com Deus, mais eu tenho a revelação de quem Ele é e do que Ele é capaz na minha vida. Não somos maiores ou melhores por ter a revelação de quem Cristo é. Ele poderia ter se achado. Olha, eu tive a revelação de quem Ele é. Só eu falei, Ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. Uau, vou soltar uma bateria de fogos agora para você, Pedro. Vamos escrever o seu nome na página do jornal. Vamos falar, vamos exaltar o seu nome. Vamos fazer um trono seu aqui, uma estátua. Vamos botar nessa cidade, porque você teve a revelação de quem Jesus é. É a propriedade sua, agora você pode patentear e você vai ganhar dinheiro com isso. Nós somos cansados e sobrecarregados de pessoas que têm tentado patentear algo divino e eterno. Nós estamos até aqui o pescoço atolado nessa podridão, que é pessoas tentando homens e mulheres, líderes das igrejas, tentando transformar pessoas em pão para alimentar a sua própria fome, insaciáveis, lobos devoradores. Acham que Deus trouxe algo tão especial para a vida deles, que eles são melhores do que tudo, do que todos.
E agora eles têm uma patente, sabe? E essa patente se tornou mais importante do que a própria noiva, do que a própria igreja. Eles trabalham acerca de uma denominação, trabalham acerca de uma placa denominacional. Cara, que caiam as placas denominacionais dessa cidade. Nós temos orado para isso. Que caia toda a religiosidade dessa cidade, toda a vista religiosa, toda a mente religiosa, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. O que importa é que o nome dele seja estabelecido. O que importa é que toda a Barra do Sul conheça quem é Jesus. E como que a Barra do Sul vai conhecer quem é Jesus? Se não há quem pregue, se não há quem fale. E quem leva esse nome, quem leva esse título, dá um testemunho manchado, dá um testemunho frouxo, um testemunho sujo, falsificado, mentiroso. Como? Quem vai aceitar o seu convite? Cara, vamos lá ouvir uma palavra? Vamos pegar o violãozinho, vamos lá na praça da cidade, vamos adorar a Deus, fazer uns hinos lá. De repente a gente fala do amor de Jesus para alguém, é capaz que alguém esteja passando ali, esteja numa situação difícil, precisa ter um encontro com esse Cristo que nós servimos. Vamos lá. Como ouvirão se não há quem pregue? Como eles podem aceitar ao Cristo, a esse chamamento que é para a igreja? O chamamento, cara, uma vez que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, e esse foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter aceitado Jesus como meu Senhor. Quer dizer, quem morreu naquela cruz do Calvário, pagou o preço pela minha vida, é meu dono. Ele, Jesus, ele deu cada gota do sangue dele por causa de mim. Ele me comprou para ele. Eu sou escravo dele. Escravo em amor de Jesus Cristo. Ele se fez o sacrifício por causa de mim, por causa de você. Ele deveria ser o seu dono. O seu dono não deveria ser o trabalho, não deveria ser sua esposa, seu marido, seus filhos, seu dinheiro, nada deveria governar a sua vida a não ser a Cristo. A Cristo Jesus. Porque ainda que você tenha muitos bens e seja um homem e uma mulher prósperos sobre a terra, o dinheiro não te governará. Paulo vai falar: Cristo em vós é a esperança da glória. Em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós. Paulo está discursando a igreja de Colossenses, e ele está dizendo: ei, Cristo em vocês é a esperança da glória de Deus. Por que ele não se inclui? Porque ele está pregando aos irmãos que estavam com muita dificuldade de entendimento quem eles eram, qual é o chamado de Deus para a vida deles. E ele está dizendo: ei, vocês despertem, acordem, porque Cristo em vocês, aquilo que vocês carregam, aquilo que vocês falam, aquilo que vocês se apresentam diante da sociedade, o testemunho que vocês carregam de Cristo, isso é a esperança da glória de Deus nessa cidade. Não é a pregação do pastor, não é a placa, a denominação, a frase de impacto que ele bota, a rede social que está bombando, não é. Sabe o que é? É aquilo que eu e você carregamos. A essência do Deus Criador. O amor de Deus, que nos libertou de uma vida de escravidão e nos trouxe uma liberdade de vida. E ele diz: cara, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Sabe, eu não vim para Cristo para deixar da bebida, das drogas, da prostituição, da mentira, da corrupção, não. Jesus está dizendo: meu irmão, venha como você está agora. É agora, do jeito que você chegou, do jeito que você está. É desse jeito que você tem que vir. Pastor, eu não preciso parar de fumar, não. Não preciso parar de beber, não. Não preciso parar de prostituir, de mentir, não. É desse jeito que o Senhor quer que você esteja com Ele agora, já. Porque se o Espírito Santo não for suficiente para te convencer daquilo que é certo e que é errado, ninguém será. Se não for o Espírito Santo a falar ao meu coração e ao seu sobre aquilo que nós precisamos corrigir na nossa vida, ninguém vai convencer. Não é pelo muito falar, nem pelo muito ouvir. Não é. Você
pode ouvir pregação no YouTube, na rede social. Você escolhe o pregador, você escolhe a palavra. Se ele falar coisa que você gosta, você continua. Se não, você pula, escolhe o outro que está falando aquilo que você quer ouvir. Não é isso que vai te convencer. Quem vai nos convencer a ter um testemunho reto diante do Senhor é o Espírito Santo. Nós só somos homens e mulheres de Deus porque carregamos a presença do Espírito Santo. Se não, somos simples mortais, sujeitos a todo tipo de imundícia. É ou não é? Aleluia. Sabe o que eu acho interessante? Que tão logo Pedro tem a revelação de quem Cristo é e diz: és Cristo, Filho do Deus vivo. No Evangelho de Marcos, capítulo 33, ele diz, Jesus está dizendo: afasta-te de mim, Satanás. Pedro, afasta-te. Peraí, cara, segundos antes ele está dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nossa, você não vai morrer. Se alguém quiser te matar, eu abro mão da minha espada aqui, eu vou te defender. Ninguém vai tocar no fio de cabelo seu, Jesus. Jesus está tentando dizer para eles, para os discípulos: olha, eu vou partir desse lugar. É chegada a minha hora. Eu vou sofrer na minha cara, eles vão bater em mim, eles vão cuspir na minha cara, vão me chamar de tudo quanto é palavrão para mim, eles vão fazer isso aí, quer saber? No final eles vão me pregar numa cruz e eu vou morrer. Só que depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar no 3º dia. E Pedro interrompe aquilo que Jesus está tentando ministrar ao coração dos discípulos, preparando eles para esse dia. Disse: Senhor, não, isso não vai acontecer, eu não vou permitir. Não, com você é meu faixa, você é meu chegado, você é meu amigão do peito. Não, Jesus, você não está entendendo, ninguém vai botar a mão em você. Jesus olha para ele e diz: afasta-te de mim, Satanás. Peraí, o cara, uma profunda revelação de quem Jesus era. Agora Jesus está chamando ele de Satanás. Nós, como seres humanos, vivemos isso. Momentos de profunda revelação com momentos de extrema desatenção. Aleluia. Nós vivemos isso. E aí Jesus começa um discurso. Jesus começa um discurso com Pedro. Em Lucas capítulo 22, versículo 54 a 62, diz assim: então prendendo Jesus, levaram e puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe com medo. Seguia de longe. Jesus com medo. Peraí, o valentão que ia salvar, ninguém ia tocar em Jesus, agora segue o mestre de longe. Havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assegurou-se Pedro, sentou-se também Pedro. E com certeza, uma certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nesse e disse: este também estava com ele. Porém, Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem te conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou, você está enganado. E passada quase 1 hora, e outro afirmava, dizendo também, esse verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Pedro disse: homem, não sei o que estás dizendo. Logo, estando ele ainda a falar, o galo canta. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro e lembrou-se da palavra que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante, hoje ainda tu me negarás 3 vezes. E Pedro sai para fora e chora amargamente. Jesus havia predito: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Valentão, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Hoje agora você está aqui querendo me defender. Eu tenho perguntado: você tem falado do meu amor para as pessoas? Você não soube responder. Você não é capaz de divulgar
essa graça que alcançou a sua vida, você não é capaz de falar para as pessoas. O seu testemunho não é capaz de pregar às pessoas esse meu amor. Não é capaz. Você quer decidir tudo na faca. Você quer ser um juiz. E eu quero te dizer, você ainda hoje me negará por 3 vezes. E agora se coloque no lugar de Pedro de novo. Você está lá com medo, Jesus está sendo preso, e você, uma grande comitiva levando ele até o Sinédrio, e você está de longe para que ninguém te reconheça. Talvez você esteja andando assim por esses últimos dias. Você tem medo de confessar a Jesus por causa disso. Vão te chamar de crente, vão te chamar de xarope, você mudou de religião. Eu já sofri isso. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, só não mude de religião. Eu falei, tá, a Bíblia me ensina que a verdadeira religião para com Cristo Jesus é fazer bondade aos órfãos, aos aflitos, aos necessitados, vírgula, se afastar da porcaria, da imundícia do mundo. Eu não vou mudar de religião. Eu continuo sendo religioso diante das Escrituras Sagradas. Eu estou cumprindo à risca o que a Escritura Sagrada chama de religião. Agora, eu não posso ir contra ela. Se tem algo que deve balizar a minha vida, as minhas atitudes, são as Escrituras Sagradas, porque ela fala de todo o comportamento de um homem e de uma mulher de Deus sobre a terra, do nascer ao morrer, da adolescência à juventude, ao casamento, relacionamento íntimo, ancião, morte. Eu não preciso de nada, eu não preciso de nenhum conhecimento humano, nenhuma faculdade para saber como eu me relacionar com as pessoas na face da terra e o que eu devo fazer, certo e errado. Não preciso, a não ser as Escrituras Sagradas. Ela é suficiente para mim. E agora Pedro está ali naquele dilema, porque aonde ele vai as pessoas, cara, você se veste como um galileu. Você fala como um galileu. As pessoas têm o desejo, a religião tem o desejo de fazer com que você tenha um corte de cabelo só. Que você se apresente com uma única roupa para dizer, ó, lá vai um crente, uma mulher de Deus. Até o jargão das palavras te define que você é um crente. Mas Deus não quer saber disso. Deus quer saber do teu coração. Quer saber se um homem ou uma mulher é crente realmente? Pega o celular dele e olha lá a rede social, vê o que ele vê. Ele vai te dizer se é crente ou não. Bota ele sozinho com uma bonitona e você vai saber se ele é crente ou não. Deixa ele sozinho num lugar, longe da família, longe dos filhos, e provoca ele até ele perder o equilíbrio para ver o que sai de dentro dele, o que sai de dentro dela. Deus não quer saber de um estereotipo. Nós somos chamados não para se apresentar como crentes, como filhos de Deus. Nós somos chamados para ter um coração puro, disposto a liberar perdão a toda hora. Jesus fala assim, alguém pergunta para Jesus, Jesus, cara, esse cara está toda hora no meu pé, enchendo meu saco e poxa, eu estou cansado dele. Já perdoei ele tantas vezes e sabe, me vejo mais uma oportunidade para perdoá-lo. E aí, como eu trato com ele? Eu tenho que perdoar 7 vezes. Jesus fala, não, você tem que perdoar ele 70 vezes 7. Todos os dias. O mesmo pecado. E agora eu te pergunto, você tem essa paciência? Você age dessa forma com as pessoas que estão ali no teu calcanhar? Estão ali perturbando você? Você faz isso? Senão você não é um pequeno Cristo andando sobre a terra. Pastor, você está falando tanta coisa, eu estou tão longe de tudo isso. Cara. Jesus trabalha em processos nas nossas vidas. Eu estou há 15 anos no processo. Deus tem me levado há 15 anos. Ele tá, sabe aquela maquininha antiga? Meu avô tinha aquela maquininha, você botava carne e fazia carne moída em casa, quibe. Ele está ali toda hora. Quando ele me tira e olha, está miudinho, mas não está bom ainda. Bota de novo ali, passa de novo, e passa de novo, e passa de novo. Cada vez que passa, dói, mói.
Mas eu vou ficando parecidinho com ele. O meu desejo é ficar bem parecido com ele. O meu desejo é ser um pequeno Cristo andando sobre a terra. Esse é o meu desejo. E o desejo do Pai é fazer isso com você. Não importa quantas vezes você vai passar no processador, não interessa. Importa que você esteja disposto. Ele vai fazer do jeito dele, no tempo dele. A minha esposa ia para a igreja com a minha mamãe, falecida mamãe. E eu deixava elas na porta da igreja. E eu ia jogar futebol com os meus amigos. Eu não queria saber de evangelho, eu não queria saber de igreja. Eu não tinha nem tempo para isso. Eu tinha tempo para jogar futebol, para gozar a minha vida. Afinal de contas, eu trabalhava que nem um louco na empresa. Eu tinha direito de gozar o meu tempo de descanso com aquilo que eu gostava de fazer. E futebol era uma coisa que eu gostava de fazer. E ela aguentou esse tempo todo calada. Ela não ficou no meu pé. Você tem que ir para a igreja, porque Jesus vai te pegar, ele vai te matar, hein? Olha, Jesus vai te matar. Abre teu olho. Se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Você sabe como é o inferno? Não, ela ficou calada. Pode vir me buscar a tal hora. Eu acho que eu já vou estar pronta nesse horário. Até que um dia o Senhor me pegou. Até que um dia eu me dobrei pela dor. Talvez você tenha ouvido muitas vezes isso, né? Alguém falar, se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor. O propósito de Deus nunca foi atrair pessoas para Ele pela dor. Por favor, entenda isso. Deus nos ama. E por nos amar tanto é que Ele mandou seu único filho, o unigênito Filho de Deus, para morrer na cruz do Calvário, para nos dar uma vida eterna de liberdade. E eu decidi aceitar Jesus Cristo. E a partir daquele dia, tudo que eu conseguia fazer era chorar na presença de Deus. Quando nós íamos para a igreja, chorava. Aleluia. Eu me lembro como se fosse hoje os primeiros cultos que nós estávamos lá na Sena. O primeiro culto que nós participamos como família, eu, minha esposa, minha filha. No meio dos louvores, a pastora Alessandra saiu lá do altar e deu a volta por trás e me alcançou lá atrás. Eu estava escondido lá atrás. E ela nos abraçou e disse, olha, eu tenho algo de Deus para falar para vocês. Vocês vão ser muito usados para restaurar famílias. E eu disse, essa mulher é louca. Ela não me conhece. Ela não sabe o estilo de vida que eu levo, quem eu sou. Mas naquele dia o Senhor estava plantando uma semente no meu coração. Naquele dia o Senhor estava dizendo que eu confundo aqueles que sabem. Eu uso as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu tenho um propósito com você, eu tenho um chamado na tua vida, cara, e você tem que se alinhar logo, porque, cara, eu já liberei essa palavra sobre você, agora é você que tem que se alinhar. Se somente deixa eu fazer, somente permita com que eu faça, dê disposição para que o Espírito Santo faça, somente isso. Mas por não discernir o tempo, muitas vezes nós ficamos agoniados. Eu já perdi tanto tempo. Eu poderia estar tão distante, mas estou aqui ainda. Eu tenho tanto caminho para chegar nesse lugar onde o pastor está falando que Deus tem propósito na minha vida. Eu tenho tanto caminho, não consigo imaginar minha vida, minha casa, minha família nesse lugar. Mas se você não dar o primeiro passo hoje, agora, você nunca vai saber. De toda a caminhada, de uma grande escalada, o primeiro passo é o mais importante. De uma grande jornada e uma maratona, você imprime o seu ritmo nos primeiros metros da maratona. Não adianta você sair que nem um cavalo louco correndo, você não vai ter gás para chegar no final. Deus conhece os seus limites, Ele respeita os seus limites.
Importa que você se renda a Ele. Não importa quantas vezes você o negou, não importa quantas vezes você se sentiu envergonhada ou envergonhado, não importa. Importa que no episódio que nós dissemos sobre a pesca maravilhosa, Jesus aparece para 3 pessoas. Em 3 episódios depois da ressurreição, ele aparece para Maria Madalena. Essa mulher representa uma igreja adúltera, uma igreja suja, uma igreja pecadora, mas que está ali diante de Deus, esperando a ressurreição, esperando um momento de conversão, uma oportunidade para entregar a sua vida nas mãos do Senhor. A segunda vez ele enche a casa com a presença deles. Os discípulos estão todos lá em Atos capítulo 2 com medo dentro de casa. Ele vem e toma o espaço daquela casa com a presença de Deus. Ele está falando sobre um lugar em Deus que eu e você mantemos a presença de Deus, atraímos a presença. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A frase que nós carregamos na nossa camisa. É esse lugar que Deus quer nos levar, a presença de Deus nos invadir. E a terceira vez que Deus aparece, a última delas, relembrando Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ao terceiro dia ressuscitaria. É nesse episódio chamado Pesca Maravilhosa. Pedro e seus amigos saíram para pescar, pescaram a noite inteira, não pegaram nada. De repente, a 100 metros da praia, lá está o seu barco. Praia ali. 100 metros da praia está ali o barco. Eles cansados no barco, não pegaram nada. E alguém aparece na areia e diz: ei, tem um peixinho aí para mim? Agora é época de anchova, né? Você tem uma anchova fresca aí para nós comer? Eles olham assim e dizem: mas quem é aquele cara? Ninguém consegue discernir. E ele diz: ó, não pegamos nada, tá ruim o mar hoje, não está para peixe. Então faz o seguinte: lança a rede do lado direito. Eu creio que um olha para o outro assim e diz: quem é esse cara? O que entende de pescaria esse cara? Não, lança a rede do lado direito. Isso, quer saber, cara? Nós estamos aqui o dia inteiro, a noite toda, a madrugada, não pegamos nada. 100 metros da praia, vai, joga a rede aí, não custa nada. Vai ver, ele está vendo lá da praia alguma coisa que nós não estamos vendo aqui. Eles lançam e pegam 153 grandes peixes. A rede fica pesada. E Pedro, quando vê aquilo, disse: cara, que isso é um milagre. Eu conheço alguém que já fez um milagre. Eu conheço. E ele olha, João estava no barco? Estava. Aquele que repousava a cabeça no peito de Cristo. Eu falei: ei, cara, quem é esse cara? João diz: eu sei quem ele é. Ele é o Senhor. Ele é Jesus. Pedro não conta a tempo, bota a sua roupa, porque ele estava nu, veste a roupa e mergulha. Cara, 100 metros da praia. Não esperou nem os colegas remarem até ele veio no nado. E quer saber? Quando Pedro chega na praia, Jesus já tinha o fogo feito. Já tinha um peixe em cima do fogo. E tinha pão. Jesus não depende da sua provisão. O Pai não depende daquilo que você faz ou deixa de fazer. O Pai se relaciona pelo Filho pelo aquilo que Ele é, não pelo aquilo que eu e você produzimos para Ele. Porque é o Pai que dá provisão na casa. É o Pai que dá sustento para casa. É o Pai que dá destino na vida dos filhos. É o Pai, é o Pai. Jesus não esperava que eles trouxessem peixe para comer, porque ele já tinha o peixe na brasa. Agora todos chegam com o barco na areia, chamam os seus amigos: puxe a rede. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedrão. Ele fala: Simão, filho de Barjonas. Simão fala, aquele que ouve, ele ouve. Bar significa filho. Jonas fala sobre a pomba. O significado de nome de cada um. Simão, aquele que ouve, ou ele ouve. Bar significa filho.
E Jonas pomba, aquele que ouve, o filho do Espírito Santo. Ele fala: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Primeira vez ele disse: sim, Senhor, eu te amo. E eles estão conversando e tal, e se alegrando, e o Jesus está ali. Quando Jesus está no meio, há uma festa programada, e Jesus volta de novo para Simão Pedro e diz: Simão Pedro, você me ama? Segunda vez. Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Essas duas primeiras vezes ele usa um termo no grego que está relacionado a um amor ágape, ou seja, um amor incondicional de Deus. Jesus está perguntando: cara, você me ama mais do que todos? Mais do que tudo? Você me ama dessa forma, Pedro? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E eles continuam a conversar e se alegrar. E pela terceira vez Jesus se volta para Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, você me ama? E aí Pedro fica indignado. Diz: Senhor, claro que eu te amo. Poxa, que negócio é esse? Tu sabe de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Nas primeiras vezes Jesus usa o termo ágape, quando se fala de amor. Na terceira vez ele usa o termo fileu, que é o mesmo amor de um amigo, que é o mesmo amor de um sócio. Uma unidade, um compromisso, um trabalho, um chamado. Jesus está dizendo pela terceira vez para que Pedro lembrasse das 3 vezes que ele negou Cristo. Jesus está falando pela terceira vez para que Pedro lembrasse que ele havia profetizado que no terceiro dia ressuscitaria. Jesus está falando pela terceira vez, porque é a terceira vez que ele está se apresentando, e ele vem com um propósito. Ei, falar com Pedro: cara, eu tenho um chamado sobre a sua vida. Eu falei que tu és Pedro e tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não está falando que Pedro, você vai edificar a igreja sobre a sua vida, não. A pedra que os edificadores rejeitaram, que Jesus colocou, Deus colocou por esquina, é Jesus Cristo. Sobre a pedra de Cristo ele edificará a sua igreja. Mas ele precisa de mim, ele precisa de você, ele precisou de Pedro. Ele está dizendo: Pedro, cara, você precisa tomar posse desse chamado, cara. Eu conto com você. Eu vim aqui a terceira vez só para dizer para você: eu conto com você. Eu conto com você, cara. Você me ama a ponto de ser meu sócio, então vai cuidar das minhas ovelhas. A ovelha não é de homem nenhum, é dele, do Jesus. A ovelha não é de nenhum pastor, de nenhuma igreja. Ela pertence ao senhorio de Cristo. Foi ele que pagou o preço pela minha vida e pela sua. Você é a propriedade dele. Não se sujeite a homens, não se sujeite a homens, a não ser que eles sejam um testemunho de Cristo andando sobre a terra. Caso contrário, meu irmão, você vai se frustrar e vai ser mais um nessa cidade que é frustrado. Você não faz ideia de quantas pessoas a gente tem conversado, não só aqui, mas por aí afora, que nos dizem: olha, pastor, eu servia lá no ministério, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e hoje eu não quero saber de igreja. Cara, você está coberto de razão, irmão. Você está coberto de razão. Mas se você continuar andando na sua razão, você tem um lugar que você vai morar, e não é com Jesus. Você tem que abrir mão da sua razão. Você tem que abrir mão da racionalidade humana para viver algo espiritual em Deus. Você não consegue viver uma vida afastado da comunhão. Não consegue. Você pode até tentar viver o movimento dos desigrejados, né? Não precisa de uma igreja, tem comunhão com Cristo. Reúne com os amigos lá na minha casa, a gente lê os versículos, canta uns hinos. Cara, isso é a igreja, que a igreja começou assim, ok. Mas se você não suportar a dor do teu irmão que está aqui do teu lado, se você não for um suporte de Deus para a vida dele, espiritual, financeiro, emocional, se você não chorar com os que choram, você não vai se alegrar com os que se alegram. Não vai. As pessoas que não suportam as minhas fraquezas nunca vão se alegrar com as minhas vitórias. Nunca. Por isso nós estamos aqui.
Por isso nós estamos aqui a exercer esse chamamento de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo caminhando sobre a terra. Ela não está sujeita a uma placa, nem a uma denominação, nem à autoridade do homem. Não, a autoridade vem dos céus. Eu quero que vocês coloquem de pé comigo, por favor. Aleluia. Eu te peço perdão por talvez ter avançado alguns minutos